14. Josué 14. Nós vamos ler a palavra a partir do versículo 6. Quantos acharam, digam amém. A minha versão da Bíblia é revista corrigida. Então, pode ser que uma palavra ou outra pode mudar, mas o sentido é o mesmo. Então, Josué 14, 6. Então, os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, ele disse: tu sabes a palavra que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Da idade de 40 anos era eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe uma resposta, como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir o Senhor, meu Deus. Então Moisés, naquele dia, jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua e teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir o Senhor, meu Deus. Versículo 10. E agora, eis que o Senhor me conservou em vida, como eu disse, 45 anos agora, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, e ainda no deserto, e agora, eis que já hoje sou da idade de 85 anos, e ainda hoje estou tão forte como no dia que Moisés me enviou. Qual a minha força? Então era, tal é agora a minha força para a guerra, para sair e para entrar. Somente tem. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esta palavra. Quero pedir que o Senhor fale aos nossos corações. O vaso aqui é de barro, mas está na mão do olheiro. Traz a palavra revelada aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós temos diante dos nossos olhos um texto muito peculiar. Haja vista que o texto que nós temos em apreço fala da herança de Hebron, que Josué dá a Calebe, e fala da trajetória de espiar a terra. É interessante que, ao ler esse texto, traz para nós um tema que brotou do meu coração, movimentando em direção à promessa. Não basta ter uma promessa se o nosso movimento não está na direção ou conectado com a promessa. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de promessa. Você já ouviu isso em algum lugar? Mas nós, como princípio da palavra, nós precisamos entender que Deus, ao fazer uma promessa, Ele dá para nós algumas instruções mediante a promessa. O interessante é que nós precisamos entender que não basta ter uma promessa se eu não estiver conectado com esta promessa. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Ou seja, eu tenho uma promessa, mas a minha vida tem que respirar essa promessa. Eu tenho que estar crendo que ela vai se manifestar. Pastor, mas em que tempo vai se manifestar? No tempo de Deus. Aleluia. Há dois tempos que regem a nossa vida. O Cronos, que vem de cronologia, que é o tempo do homem. Cronos vem de cronologia, que é o tempo do homem. E o outro tempo que nós vivemos é o Kairos, que significa o tempo da plenitude de Deus. Então a gente não tem como comparar o Cronos humano com o Kairos de Deus. Porque o tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado
Se Deus fez uma promessa e ela ainda não se manifestou, significa que não está no tempo kairós de Deus. Ou você não entendeu o movimento que tem que se fazer em direção à promessa. Vocês estão comigo? Diga amém. Existe um movimento natural, humano, mas existe um movimento que só faz através da fé. Por que tem que fazer o movimento através da fé diante de uma promessa? É porque geralmente, quando Deus faz uma promessa, ela não tem nada a ver com a nossa realidade. Ela está totalmente desconexa da nossa realidade. Porque a gente fala assim, nossa, como é que Deus faz uma promessa dessa? Aí você olha para a tua vida e não tem condições, eu não sou nada. Olha onde eu moro, olha a minha casa, olha a minha família. Como que Deus vai fazer? Porque geralmente quando Deus faz uma promessa, ela não tem nada a ver com a realidade. Por quê? Porque Deus não tem compromisso com a sua realidade hoje. O compromisso de Deus é com o teu futuro. E o teu futuro, se você puder agora aqui, agora eu te pego aí. E o teu futuro será melhor que o teu presente. Eu já vou começar a profetizar aqui nessa noite. A sua realidade hoje pode ser difícil, pode ser dura, pode ser um sacrifício terrível, e você não vê a solução. Deus não tem compromisso com a sua realidade hoje. Deus tem compromisso com a palavra dele sobre a tua família, sobre a tua casa. Se você tem uma palavra, não importa a realidade. O que importa é a palavra que os céus liberou sobre a tua vida. Alguém pega essa palavra, levante a sua mão e dá um brado de glória a Deus. Ah, é, pastor? Não tem nada a ver? Não tem nada a ver. Porque se você tentar montar o quebra-cabeça, você fica resultado, você não tem como. Mas não tem como mesmo. Se é Deus que vai fazer, não é a mão do homem, não é a mão humana. Não tem como você tentar calcular, porque a promessa de Deus é incalculável. Então eu preciso entender alguns princípios. O princípio de ter certeza de que quando Deus fez a promessa, eu preciso estar convicto, cheio de certeza dessa promessa. Quando você lê o versículo 6, diz isso: Tu sabe o Senhor que falou com Moisés, um homem de Deus, em Cades Barneia, por causa de mim e de ti. Então, uma das coisas que nós precisamos ter diante da promessa de Deus é certeza. Eu preguei aqui um tempo atrás sobre fé, e eu falei aqui que fé não é emoção, fé é convicção. Porque se fé fosse emoção, cada dia você acorda de um jeito. Tem dia que você acorda animado, tem dia que você acorda desanimado, tem dia que você acorda feliz, tem dia que você acorda triste, né? Mas você levanta e vai trabalhar. Você levanta e vai fazer as coisas, sim ou não? Então fé, ela não está presa às emoções, ela está presa às convicções da palavra de Deus. Então fé não é emoção, fé é convicção. Tu sabe, Senhor, que falou a Moisés. Deus deu uma palavra a Moisés, e essa palavra estava como herança a Josué. Que Deus fala lá em capítulo 1 de Josué: como eu fui com Moisés, assim serei contigo, Josué. Ou seja, tem uma palavra, tem uma convicção, tem uma promessa. Então, meu irmão, a palavra, a fé, ela é racional. A fé é uma convicção. A fé pode estar desabando o mundo, mas se Deus tem uma palavra, eu e você precisamos estar convictos dessa palavra. Foi Deus que falou, ponto final. Mas está dando tudo o contrário. Porque no tempo certo Deus se manifestará. Irmãos, a gente fala assim, mas Deus está demorando. Não está demorando não, Deus está caprichando. Deus não está demorando, Deus está caprichando. Você já viu você se alimentar de uma comida no supermercado, enlatada, embalada, pré-cozida, pré-pronta? É um sabor, não é? Agora o pessoal das antigas sabe. E a comidinha no fogão a lenha? Oh, glória a Deus. A comida do fogão a lenha tem outro sabor, mas demora.
Você tem que começar de manhã para poder se alimentar à tarde. Aí tem gente querendo ter tudo apressado. Meu irmão, já ouviu aquele ditado: apressado come cru? Ou seja, a pressa, ela atrapalha o processo de Deus na sua vida. Porque para Deus a promessa tem um tempo de maturação. Tem um tempo de germinar, tem um tempo de adubar, tem um tempo de preparar para a manifestação do tempo de Deus na sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então você já viu aquela comidinha no fogão a lenha? Ela é saborosa, ela é maravilhosa, ela tem um sabor especial, ela faz bem à saúde, diferente da comida pré-cozida do supermercado. Porém, ela demora mais um pouco, porque a comida ela vem caprichada, ela vem com outro sabor, ela vem com coração de mãe, não é verdade? Ela vem com outra coisa. Me deu até fome aqui agora, irmão. Ou seja, talvez você está preocupado que Deus está demorando. Não, Deus está cozinhando tua promessa no fogão a lenha, meu irmão. Deus está caprichando naquilo que Ele vai te entregar. Deus não está demorando. Deus não tarda e não falha. Deus faz tudo no tempo certo, na hora certa, no momento certo. Você vai entender, valeu a pena esperar, valeu a pena confiar, valeu a pena confiar em Deus, porque Deus fez uma promessa e Ele cumpre essa promessa. Alguém pega essa palavra e reage dando glória a Deus. Ter certeza. Agora, qual o problema de muita gente? Quer que os outros tenham certeza por você? Não. Se você crê na promessa, é você que tem que acreditar, mais ninguém. Se você tem uma promessa, é você que tem que crer. Geralmente, quando Deus faz uma promessa para a gente, quem está perto da gente não consegue acreditar. Aperta o cinto aí. Quando Deus faz uma promessa para José, os irmãos de José tiveram inveja de José. Porque tem pessoas que querem te ver bem, mas nunca melhor do que elas. Tem gente que não quer mal você, quer você bem, mas se você ficar melhor. Aí os irmãos de José, então quer dizer, José, que você vai governar sobre a gente? José não falou nada disso. José falou assim: eu tive um sonho. Tem gente que não gosta de você só porque você sonha, só porque você cresce, só porque você avança, só que você caminha. Ou seja, vamos aplaudir o irmão Giovanni, o servo do Senhor. Obrigado, meu irmão. Trazer a aguinha do café. Depois traz um café aí, um suco de laranja e uma água de coco. Estou brincando. Então, irmãos, não espere que outras pessoas acreditem por você, porque geralmente o caminho do movimento para a promessa é um caminho solitário. Quem não aprender a viver sozinho diante da promessa não vai estar preparado para ter a companhia perto de você. E geralmente o caminho é solitário. Não é que as pessoas não gostam de você, porque Deus fechou a porta mesmo. Não é porque ninguém quis te ligar, teve gente até que tentou te ligar, mas Deus não deixou. Não é porque não quiseram fazer visita para você, é porque Deus falou assim: ninguém vai lá visitar, porque sou eu e ele e eu. É Deus pegando o vaso e amassando. Como diz T.D. Jakes, é Deus esmagando a uva para extrair o melhor suco. Quando Deus te esmaga, não é que Ele quer te punir, é porque Ele quer te promover. Porque a próxima, você pega essa palavra aqui, eu pego você agora. Se você não der glória a Deus, eu vou embora. Vamos lá. O que Deus vai fazer na próxima estação, você não pode ser a mesma pessoa de hoje. Então Deus tem que te esmagar agora para te levantar lá na frente. Deus te amassa agora para Deus te colocar lá na frente, porque não dá para você ser a mesma pessoa. Pastor, mas eu nasci assim, vou morrer assim e vou viver assim. Você não vai morrer assim, você não vai viver assim e você também não vai ficar assim. Está na hora de você se atualizar, está na hora de você viver um novo tempo de Deus, está na hora de você sepultar essa mulher fraca, sem fé, esse homem fraco, sem fé. Está na hora de você soltar esse gigante dentro de você.
você. Está na hora de você levantar a sua mão, reagir e crer que Deus tem uma promessa para você. Alguém aqui recebe esta palavra aqui hoje? Alguém aqui vai viver uma nova estação de Deus? Pelo amor de Deus, reage dando um brado de glória ao Senhor. Oh, glória! Nós precisamos entender que Deus tem os seus caminhos, e a gente precisa confiar nos caminhos de Deus. Deus tem os seus caminhos, irmãos. Eu não compreendo todo o caminho de Deus, mas eu decido confiar. Eu decido confiar. É difícil? É dolorido? É, mas eu decido confiar. Eu já contei isso aqui na igreja, mas vou contar de novo. Eu lembro quando Isaac era bebezinho, pequenininho, aí levei ele para fazer exame de sangue. Aí a injeção era maior que o bracinho dele na época. Qualquer hora eu mando os vídeos aí no grupo pessoal, ele levando essa injeção. E aí quando o enfermeiro colocou a injeção nele, ele olhou para mim e começou aquele berreiro, chorar. Aí o enfermeiro falou assim: poxa pai, perdi a veia. Aí tirou. Aí outro grito. Aí o enfermeiro colocou de novo. Pum! Aí o enfermeiro falou assim: está tão difícil achar a veia dele, o bracinho tão pequenininho. Aí o enfermeiro ficou com a agulha assim no bracinho dele, assim, para lá e para cá. Tentando achar. Meu irmão, Isaac olha para minha cara assim, mas ele manteve o braço. Eu falei assim: aguenta. E ele falou assim: pai, você não vai fazer nada, em outras palavras, né? Você não vai ter uma atitude. Você não vai fazer nada, porque para ele aquela agulha estava fazendo mal, mas para mim aquela agulha ia fazer um exame nele, ia tirar o sangue, ia fazer um exame e ele ia ficar melhor. Mas ele entendia isso? Ele ia compreender isso? Daria para explicar isso para ele ali? Não. Falei: meu filho, chora o que tiver que chorar, mas vai ter que achar a sua veia, tirar o teu sangue para fazer o exame e você ficar curado. Está doendo mais em mim. Eu olhava para ele, estava doendo mais em mim do que nele. Aquela veia, o cara assim, puf, nada de achar, porque quem achou a veia nele, extraiu o sangue para fazer o exame. Doía mais no pai do que nele. Eu via ele chorando, mas aquela dor, aquela agulha era necessária. Alguém pegou essa palavra aqui hoje? Existem dores na nossa vida, existe angústia na nossa vida, que é a injeção de Deus na nossa veia, para fazer um exame, para mostrar para nós: está na hora de você crescer, está na hora de você amadurecer, está na hora de você ser curado, está na hora de a gente fazer um diagnóstico em você e falar assim: meu filho, levante essa cabeça, porque eu tenho um novo tempo, uma nova estação, uma nova cura para você. Alguém pega essa palavra aqui hoje? Está doendo, mas vai curar, está doendo, vai melhorar, está doendo, mas é necessário. Pode doer agora, mas amanhã você vai agradecer e louvar o nome do Senhor. Aí está aí o bezerro, aí, olha a vitela aí, olha o tamanho, imenso, está aí, corre, anda, mas teve que passar por uma agulhada. Quem está entendendo, diga amém. O que é isso? Josué diz lá no versículo 8: eu, porém, perseverarei em seguir ao Senhor. O que Josué estava dizendo? Eu vou preservar, eu vou perseverar em seguir o Senhor meu Deus. Por que ele estava falando isso? Porque os outros amigos de Josué e os amigos de Caleb, Josué e Caleb teve uma visão positiva da terra. Porém, os outros amigos que foram com ele ver a promessa, diz o texto sagrado, o coração derreteu, e eles tentaram desanimar o povo. Mas Josué falou assim: mesmo os meus amigos derretendo o coração e desanimando o povo, eu permaneço crendo. Você está entendendo como é que é as coisas? Até os seus amigos vão desanimar no meio da caminhada. Você sabia que talvez algumas pessoas que já receberam promessa vão desanimar no meio do caminho? Eu lembro quando Deus me chamou na minha adolescência ao ministério pastoral, Deus não fez essa promessa só para mim, fez para vários amigos.
Só que no decorrer da caminhada, alguns ficaram no meio do caminho. Eu perdi amigos meus para drogas. Eu perdi amigos meus que tinham chamado para o tráfico. Alguns amigos foram seguir outras carreiras e estão muito frustrados no meio do caminho, porque não obedeceram a voz de Deus diante da promessa. Eu encontro com alguns, eles falam para mim, por que eu não te acompanhei naquela época? Muitos tinham um chamado maior que o meu, uma unção, eram as minhas referências. Sabe aquele grupo de jovens que anda junto e você tem os seus amigos como referência? Eu era o menor de todos, eu tinha eles como a minha referência. E quando um foi caindo no meio do caminho, aquilo ali foi doendo em mim. Eu falei, será que eu vou ser o próximo? Será que vai ser assim? Porque no meio da caminhada, alguns vão derretendo o coração. E Deus está te dando essa palavra hoje, meu irmão, minha irmã, de alerta. É um alerta de Deus hoje para a nossa vida. Você tem promessa, vai desabar, vai cair um ao teu lado, vai cair 10.000 à tua direita, mas você tem que permanecer fiel. Mas a realidade é diferente, não importa a realidade, mas seja perseverante diante da promessa de Deus. Eu preciso perseverar diante da promessa de Deus. E para perseverar, eu tenho que aguentar a estação do tempo. A estação do tempo. Eu lembro que eu já estava na faculdade de teologia, depois que eu fui fazer faculdade de psicologia. Vida de seminarista não é fácil, naquela época era pior ainda. Porque naquela época não tinha curso online, era tudo presencial. A internet estava começando ainda, era discada, era uma dificuldade. Quem tinha um computador era rei. E aí eu me lembro que eu estava um dos momentos mais difíceis da minha vida, que um amigo meu tinha desistido, o outro foi desistido, eu fui ficando sozinho no seminário, de amigos, né? E eu falei assim, meu Deus, eu não vou aguentar. E daqui a pouquinho tocou o interfone, eu morava num apartamento. E aí o porteiro falou assim, senhor Inácio, chegou uma encomenda aqui para o senhor, só quer que eu leve aí? Eu falei, por gentileza. Aí o porteiro subiu, aí me entregou. Era um CD na época. Que falava assim, olha, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. E aquilo ali parece que foi um tiro de fuzil no meu peito. Pá! Aí eu falei na mesma hora. Aí Deus falou do meu coração. Aí veio uma carta, um bilhete de um irmão, um amigo meu, Inácio. Estou mandando esse presente para dizer para você. Você é um homem de Deus e Deus tem promessa na sua vida. Mas a trajetória da promessa de Deus, ela é desafiadora. Não tem glamour. Não tem aplausos. Não tem holofotes, não tem fama. Não. É de bastidores. Ninguém sabe o que você está vivendo, ninguém sabe o que você está passando. Mas você fala assim, como é que você está, meu irmão? Está tudo bem, graças a Deus. Como é que você está, meu irmão? Está tudo bem, mas você sabe que as coisas estão difíceis. Mas você fala porque está tudo bem, porque você confia que Deus fez a promessa. É o Deus que vai cumprir essa promessa. Meu irmão, Deus vai conservar você em vida. Esta luta não vai te matar. Essa luta não vai te destruir. Essa luta não é para te humilhar. Pelo contrário, a humilhação que você está passando agora é momentânea. A humilhação que você está passando agora é para Deus dizendo para você, aguenta essa pancada, porque a reviravolta vai ser muito maior. É como disse o salmista do Salmo 23, prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Seus inimigos não vão morrer, eles vão ter saúde e vida, para ver o que Deus vai fazer na tua história. Quem falou que você não ia conseguir, quem falou que você não ia conquistar, vai ter que aplaudir de pé aquilo que Deus prometeu na sua vida. Por quê, pastor? Porque a glória da segunda casa será maior do que da primeira. No lugar da vossa vergonha eu darei dupla honra. Meu Deus do céu, eu quero 20 pessoas de pé para pegar essa palavra aqui hoje. Eu vou profetizar aqui hoje.
Há uma promessa de Deus na sua direção. Se o diabo falou que você não vai conseguir, se o diabo falou que você não vai conquistar, tem uma palavra do céu aqui hoje. Levante a cabeça, sacode a poeira, porque Deus tem promessa na tua vida. Pode ter gigante, mas você tem promessa. Pode ter enfermidade, mas você tem promessa. Todo mundo falou que não ia dar certo, mas Deus tem promessa na sua vida. Quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus do tamanho do teu sonho, dá um glória a Deus do tamanho da tua promessa. Eu creio que Deus é um Deus de promessa. Ah, meu irmão. Você quer me motivar, é você falar que eu não vou conseguir. É igual uma vitamina para mim. Se alguém fala assim, não vai dar certo, ah, meu irmão. Sabe por quê? Quando alguém fala para você não vai dar certo, Deus se levanta do trono e fala assim, quem está garantindo sou eu. Quem está dando a palavra não é homem, quem está dando a palavra é o Eterno. Então pode, mas está demorando. Olha só que interessante. Josué recebe a promessa com 40 anos. Passaram-se 45 anos, ele estava com 85 anos. E ele fala assim, eu estou com o mesmo vigor de 45 anos atrás. Você está entendendo? Com 85 anos, ele fala assim, eu estou com a mesma visão. Eu estou com a mesma fé, eu estou com o mesmo vigor, não importa o tempo, mas eu continuo acreditando na promessa. O Senhor conservou em vida ele por 45 anos. Ele andou no deserto, ele passou por dificuldade, ele esperou 45 anos. E você acha que depois de 45 anos ele fez, estou até cansado. Eu estou desanimado, 45 anos, já estou velho, o tempo passou demais, Deus fez uma promessa, olha que demora, não, diz o texto sagrado que ele fala, eu estou tão forte como o dia que Deus enviou Moisés, a minha força é a mesma, o meu vigor é a mesma, tanto para entrar quanto para sair, eu continuo com 85 anos, crendo na palavra, na promessa de Deus. Eu me lembro que quando eu comecei meu ministério pastoral, hoje eu estou falando um monte de coisa da minha vida pessoal. Eu fui pastor, estou com 42 anos de idade, nem parece, né, irmão? Mas eu fui pastor muito jovem, com 25 anos já fui consagrado ao ministério pastoral. Aí eu me lembro que eu substituí pastores com 30, 40 anos de ministério. Naquela época, o que eles tinham de ministério eu não tinha de idade. E eu muito novo, empolgado, sabe, motivado. Já vou completar 18 anos de ministério pastoral. Quase estou chegando nos 20 de ministério pastoral. Mas naquela época eu estava no meu primeiro ano. Aí os pastores naquela época falavam assim, meu filho, você não sabe onde você se enfiou. Eles no final de carreira para aposentar, frustrados, tristes. Amargurado porque as pancadas que levaram no ministério adoeceram. E eles não estavam mentindo para mim, eles estavam falando a verdade. Porque eu já no primeiro ano já estava apanhando difícil, guerra, luta, além de brigar com a luta espiritual, a guerra que é pastorear uma igreja, a luta, a incompreensão, a ingratidão, os interesses das pessoas, aquela pressão de cima do pastor. Eu não vinha. Eu me lembro que a minha primeira igreja, o meu evangelista, eu tinha 25 anos de idade, ou 24 anos de idade, o meu evangelista tinha 85. Eu era o mais jovem da igreja. Uma igreja cheia de idosos. Pensa no desafio. E lá em São Paulo, ele chamava a gente de reverendo. Reverendo Inácio. Eu com 24 anos de idade. Magrinho, só tinha cabelo. Esqueleto. Mais magro que Isaac. Então o que acontece? Eles, terminando o ministério, amargurados,
Sabe o que eu falei no meu coração quando eu escutava eles falando? Senhor, eu não aceito viver assim e nem terminar o meu ministério assim amargurado. Porque posso levar qualquer pancada da vida, mas o problema não é o que está acontecendo comigo, o problema é como eu reajo àquilo que está acontecendo comigo. E eu vou reagir pela fé, eu vou reagir pela promessa, eu não vou me tornar aquilo que me feriu. Você pode ser ferido, mas você não pode se tornar a ferida. Você pode ser ferido, mas você não pode se tornar a ferida. Você pode ser machucado, mas você não pode ser amargurado. Pode vir pancada, pode vir enfermidade, mas você não vai virar uma doença. Você pode estar doente, mas você não é uma doença. Você pode estar ferido, mas você não é a ferida. Você pode estar machucado, mas você não pode estar amargurado. Levante essa cabeça e fale assim: eu não vou me tornar as acusações que eu estou sofrendo. Eu não vou me tornar uma doença. Eu não vou me tornar uma ferida. Não, eu vou levantar minha cabeça e vou continuar crendo na promessa que Deus fez na minha vida. Eu preguei agora, eu fui convidado agora para pregar num culto de um pastor que aposentou. Ele estava muito triste, porque ele saiu da ativa. Eu falei: meu filho, ó, já um senhor, mas eu chamo de filho, é mania de pastor, né? Eu falei para ele: agora você vai viver um novo tempo. Você está aposentado, você vai ter mais tempo, mais liberdade para fazer a obra de Deus. Com essa idade toda que você tem, você se torna agora um mentor, para ajudar muitas outras pessoas que nunca viveram o que você viveu. Você pode estar aposentado pela instituição, mas você não está aposentado pelo reino de Deus. Então não fica amargurado porque te aposentaram compulsoriamente. Fica feliz é que Deus está te levando para viver um novo tempo e ir para uma nova estação, fazer aquilo que você não fez até hoje. Você vai viver um novo tempo. Quem está comigo, diga amém. Veja o vigor de Josué. Eu estou tão forte quando eu tinha 40 anos. Ele com 85 está dizendo: olha, quando eu tinha 40 anos eu estava forte, eu estava com vigor, tão forte como antes. Eu continuo crendo. Você já preparou para pensar isso, irmãos? Você vai continuar cheio de fé, crendo daqui a 45 anos? Você vai continuar profetizando daqui a 45 anos? Você vai, ou você vai ficar amargurado: fui injustiçado, fizeram maldade comigo. Sim, vai ter maldade no meio do caminho, vai ter injustiça no meio do caminho. Você pode sofrer injustiça, mas você não vai ser injusto com ninguém. Quando eu escutei isso dos pastores, amargurados, falando do ministério, eu falei assim: eu não aceito isso na minha vida. Inclusive eu falo isso no livro da honra, o segredo da honra, eu falo sobre isso. Eu falei: eu não aceito viver um ministério amargurado, sofrido, por causa de pancadas da vida. Eu quero que essas pancadas promovem a fé ainda maior, um novo tempo ainda maior. Quem está comigo, diga amém. E eu preciso entender que, independente das circunstâncias, eu creio na promessa. E eu acho lindo que, lá no versículo 12, ele fala assim: porventura, o Senhor será comigo, para os expelir, como o Senhor disse. O que Josué tinha certeza aqui? Já estou encerrando, fica tranquilo. O que Josué está querendo dizer aqui? Faz assim: calma aí, vamos de novo. Irmãos, já estou encerrando. Obrigado pela sinceridade. Mas, o que Josué estava dizendo? O que Josué estava dizendo? Eu posso caminhar em direção da promessa, mas eu tenho uma outra certeza: não faltará a companhia do Senhor comigo. Ele está dizendo o seguinte: olha, onde eu for, a presença de Deus irá comigo. Moisés falava muito isso: eu vou se o Senhor for comigo. Eu tenho tanto temor de Deus nessa questão, que eu sempre falo para Deus: aonde eu for, Senhor, não me deixa aí só, me leva debaixo da sua presença, me leva debaixo da tua glória. Porque, irmãos, entrar em lugares, fazer coisa que Deus não aprova,
A pior coisa do mundo, eu escutei essa frase com alguém, a pior coisa do mundo é você ter sucesso em coisas que Deus não aprovou. Porque você deita e você sabe, Deus não te chamou para isso. Viver o chamado é difícil? Mas eu deito todo dia no travesseiro com paz no meu coração, porque eu estou vivendo aquilo que Deus mandou fazer. Eu não sei se eu teria o sossego, a paz. Tem luta? Muita. Tem guerra? Demais. Injustiça, sofrimento, guerra? Todo dia, toda hora. Mas uma coisa tem, é a presença do Senhor para conosco. Irmão, isso é tão precioso que eu falo para Deus, Deus, o Senhor pode até tirar tudo, mas não tira de mim a presença do teu Espírito. Porque dá para viver sem carro, mas não dá para viver sem a presença de Deus. Dá para viver sem casa, mas não dá para viver a presença. Dá para viver sem comida, porque você vai lá e faz um jejum prolongado, mas não dá para viver sem a presença de Deus. Dá para viver sem casa, você não pode ter casa aqui, mas você tem uma morada no céu te esperando, rua de ouro, muro de jaspe. Dá para viver sem as coisas desse mundo, mas não dá para viver sem a glória, sem a presença de Deus na nossa vida. Não dá para viver sem a presença do Espírito Santo. Só quem experimentou isso entende o que eu estou falando. Só quem já experimentou a glória da presença de Deus entende o que eu estou falando aqui hoje. Uma vez que você pisou no Santos dos Santos, em outro lugar você não consegue viver mais. Eu lembro da minha avó, que ela é aquela senhora do coque, com o joelho calejado de tanto orar, líder do círculo de oração da igreja dela. Eu nunca vi uma mulher orar tanto com ela. Eu aprendi sobre oração com ela. Eu não aprendi oração com um conferencista internacional famoso na internet. Eu aprendi com uma senhora de 85 anos de idade que botava o joelho no chão e orava. A gente tem que ter respeito a essa geração. Mas é ignorante, mas está lá de joelho enquanto você está falando mal. Mas são retrógrados, são antigos, não sei o que lá. Mas amam a presença de Deus. São os primeiros a chegar na igreja, são os últimos a sair. Porque querem ficar perto da glória de Deus. Aprendi oração com ela. Eu me lembro que, quando eu via ela, aí eu lembro que os parentes que não eram crentes falavam assim, olha, eu tenho inveja da sua avó, das suas tias que são crentes. Eu fui o primeiro da minha casa a se converter. Eu falava assim, mas por quê? Porque os crentes têm uma alegria que ninguém tem. Tem algo, o mundo está desabando, mas eles têm uma glória, eles têm uma alegria, eles estão cantando um hino toda hora. Tudo é oração, tudo é glória a Deus, tudo é a paz do Senhor. Aí eu conheço a sua tia, eu conheço a sua avó, está cheio de problema. Está cheio de problema, mas também está cheio da presença de Deus. É isso aí, irmão, não tem como explicar, só vivendo. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui hoje? Irmão, se você não viveu isso, peça a Deus, Deus, me dá experiência com a tua glória, me dá experiência com a tua presença. Irmãos, sabe quando eu me converti? A primeira coisa que eu pedi para Deus, assim que eu me converti, eu falei assim, eu quero ser batizado com o Espírito Santo e com fogo. Eu entrava num ônibus e falava assim, Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Eu entrava na van, me batia com o Espírito Santo. Chegava na escola, me batia com o Espírito Santo. Ia na rua, se Deus me batizar aqui no supermercado, vai ser uma doideira. Mas aonde eu ia, eu pedia, batia com o Espírito Santo. Não queria carro, não queria casa, não queria bem material. Eu queria a presença dele. Aonde eu ia, Senhor, batia com o Espírito Santo, batia com o Espírito Santo. Eu quero fogo, eu quero glória, eu quero a presença, Eu entrava no hospital, me batia com o Espírito Santo, batia com o Espírito Santo. Porque as pessoas falam, você tem que pedir, Inácio. Pede que Deus batiza. Então, um dia que Deus me batizou, eu tive que ir embora para casa carregado. De tanta glória na presença do Senhor. Rapaz, o meu coração começou a ficar incendiado. Eu chorava sem parar. Aí minha avó falou para mim, você está sendo batizado com o Espírito Santo, meu neto. Peça a Deus esse batismo de fogo.
Peça a Deus essa glória. A gente está preso a coisas que não deveríamos estar preso. A gente está acostumado com coisas que não deveria estar acostumado. A gente está aprisionado em coisas que Deus não mandou a gente se ocupar. A gente se ocupa com coisas que Deus não autorizou. A gente se ocupa com coisas que Deus não tem para nós. Irmão, pelo amor de Deus, acorda para aquilo que Deus tem para a sua vida. O que Josué estava dizendo, eu tenho uma certeza e eu peço que o Senhor será comigo por onde quer que andares. Mas Deus lá no capítulo 1 diz para ele: Josué, esforça-te e tem de bom ânimo, eu estarei contigo, eu estarei contigo, eu estarei contigo por onde quer que andares. Aonde você botar a planta do teu pé, eu vou pisar contigo. Aonde você for, eu serei contigo. Eu quero profetizar para terminar essa mensagem. Levante a sua mão. Assim como Deus foi com Moisés, Deus foi com Josué. Agora pega essa palavra. Assim como Deus foi com Josué, Deus será com cada um de nós. Já teve 3 pessoas que ficou de pé pegando essa palavra. Mais alguém vai ficar de pé para pegar essa palavra? Mais alguém? Reage à presença de Deus. Levante a sua mão e adore a Ele, adore a Ele. Levante a sua mão e peça a presença. Peça a presença. Deus, onde eu for, vai comigo. Eu quero ir debaixo da tua presença. Eu quero ir debaixo da tua glória. Eu quero ir debaixo da tua nuvem. Isso, peça a Deus: Deus, eu quero a tua presença. Diga: Deus, eu quero a tua glória. Deus, eu quero caminhar debaixo da tua presença. Aonde for a tua presença, eu quero estar onde está a tua presença.